iniciando aqui os gráficos, pessoal, a gente começa aqui com relação às 7 magníficas, né? As ações americanas. Vamos pegar aqui Tesla, por exemplo. Após o seu lucro de forte alta aqui, se a gente pegar um time frame menor, né, de 1 hora, a gente pega aqui que foram 3 dias de alta, né? E eu venho dizendo, né, pessoal, se você me acompanha diariamente aqui nas análises ao vivo, você consegue comprar mais barato, né? E eu vinha informando, ó, Tesla tá num ponto bom de compra, né? Então, qual que é o pronto agora se você quer entrar ainda em Tesla? A gente tem uma base de preço nessa casa dos 244 ponto base, né? Em Tesla, então dá excelentes oportunidades de você comprar aqui. Tá? É um preço onde ele lateralizou bastante por uns dias, né? E agora vai ser formulado como base de preço, tá? Se você ainda não entrou em Tesla. Nvidia, a gente vê depois de uma movimentação de baixo, uma recuperação aí, tá? A Nvidia abriu em gap de alta, né, ontem, hoje segue corrigindo esse gap, né? Ele pode corrigir um pouquinho mais, tá? A gente tem base de preço aqui na casa dos 100 pontos base. Facebook também segue em alta, gap de alta, rompeu a nossa linha da LTB aqui, tá? Pode ainda fazer base de preço aqui, a gente tem um suporte mais importante em Facebook. A gente tem aqui, deixa eu ver, base de preço, um pouquinho mais abaixo aqui, ó, pessoal. Tem um suportezinho aqui no 515 pontos base. E se você se posicionou em Google, tá? Hoje tem balanço, espera-se um resultado acima do esperado, tá? É lógico que a gente tem da imprevisibilidade de mercado em relação à notícia, né? sobre isso, mas volto a dizer, são 3 dias de alta também no Google, né? Tá? Rompeu a nossa LTB. E se você não comprou Google, é bem provável que abra o mercado hoje em alta também, esperando esse balanço. Mas a gente tem ponto base na casa dos 154, né? Suporte aqui, mais importante, tá? E ainda dá excelentes oportunidades. E ele pode buscar ainda um possível movimento de alta e tem uma resistência no 161, e onde ele pode dar um possível cruzamento também, tá? Então vamos acompanhando o Google. O ideal é se você comprou mais barato, né? Se você já se posicionou em Google, aproveitou e já está aproveitando as oportunidades, né? Em Netflix também a gente vem acompanhando bastante essa movimentação, vem batendo alvos e alvos, né? Analisando diariamente aqui com vocês. Tá? Netflix segue em alta, movimentação forte. Tá? Deixa eu pegar aqui, ela tá lateral nesse momento. Deixa eu pegar aqui uma LTA. Vamos ajustar aqui a nossa LTA. LTA aqui. Ok, vamos analisar aqui Netflix. Ainda tem bastante espaço ainda para lateralizar mais um pouco ainda. Acho que Netflix espera uma movimentação mais lateral, pode corrigir um pouquinho aqui, para depois a gente dar uma oportunidade na tendência de alta aqui, num time frame de 1 hora, né? Ok? E se você quer fazer operações mais rápidas e curtas, operações de scalp nos 5 minutos, tem oportunidades também. Tá? Ó, vai dar um cruzamento, cruzou faz um tempinho, tentou se juntar. Com esta possível correção ao longo do dia de hoje, a gente vai ver as médias podendo se encontrar novamente, né? E aí dando um possível cruzamento, seja de baixa ou de alta. Vamos acompanhando o Netflix aqui. Pessoal, em relação ao índice dólar, né? Vai dar um cruzamento aqui nos 5 minutos, tá? Um breve cruzamento aqui de venda. A gente tem pontos bases aqui no 98, 99, suporte importante do índice dólar, né? Mas, se a gente for olhar num tempo maior, de 1 hora, a gente vê, depois dessa movimentação de alta, né, de recuperação, fundo duplo, foi para alta, bateu aqui 99 ponto base, segurou. A gente tem um outro ponto base que eu estava dizendo agora, mais importante, na casa dos 99, 98. Então, pode ser também uma possível correção dessa movimentação para a retomada altista que ele está seguindo no curto prazo aqui, né? Embora a tendência geral, a tendência primária é de alta, mas a gente vê a correção dessa movimentação se eu olhar aqui num gráfico semanal, tá? Ó, olhando aqui num gráfico semanal, a tendência primária no longo prazo segue o canal de alta, né? E respeitou o canalzinho, bateu, defendeu bem. Então, pode ser só uma recuperação dessa movimentação, né? Ou seja, o pullback
ok? Ouro, pessoal. Opa, tirei aqui o suporte importante. Ouro, a gente, depois dessa movimentação de alta, semanas de alta, as máximas e máximas históricas, era esperado, era natural de correção. Então, o ouro está na sua correção natural, tá num gráfico menor de 4 horas. A gente tem pontos bases aqui de suporte na casa dos 3.245 com 3.270, tá? Então, suporte bem importante de retomada, tá? Eu acredito ainda que o ouro pode cair um pouquinho mais, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui num candle semanal, ainda acredito que essa semana... se bem que ele testou aqui, ó. Acredito que ele pode ficar nessa casa que pode cair um pouquinho mais ainda, tem espaço para cair, né? Vamos acompanhando o ouro, acredito nessa correção natural de realização de lucro após a movimentação de alta. Então, a gente tem oportunidade de operar na venda também, tá? Lembra, é uma operação contra a tendência, sugiro você fazer operações mais rápidas e curtas, ok? Então, vai dar um cruzamento aqui, um possível cruzamento aqui nas próximas horas de venda no Shao, ok? Petróleo, pessoal. Petróleo segue uma movimentação de alta, ó. Tem ponto base aqui, entre 61 e 62 dólares o barril, tá? E a gente está vendo uma movimentação, vai dar cruzamento de compra já nas próximas horas. Pessoal, hoje os índices aqui, o principal índice americano, deixa eu pegar aqui, pegar o fechamento aqui da Bolsa Asiática. Vamos para o Japão aqui, fechamento agora, movimentação maior aqui no Japão, ao vivo aí com vocês. Então, o Japão, a gente tem uma volatilidade melhor agora no fechamento, tá? Os futuros dão uma acelerada. E neste momento, pessoal, no curto prazo aqui, num time frame de 1 hora, a gente vê uma possível LTB se formando, tá? No índice japonês. A gente tem um ponto base aqui no índice Nikkei, nessa casa aqui dos 34 pontos base, né? Tem esse suporte mais importante e um mais curto aqui, que ele já vai possivelmente chegar nesse suporte aqui, tá? Então, a gente vê num curto espaço de tempo, nesses próximos minutos, próximas horas, é possível dele buscar aqui o 34 pontos base na seção asiática, tá? Então, ele vai ter continuidade de queda, depois pode lateralizar um pouquinho ou romper fortemente aqui e buscar esse novo alvo do 34,61, ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na seção da China. Vou pegar aqui China, o HK50. HK50 também em fechamento, está buscando uma recuperação, né? Eles teve notícias agora exatamente sobre o Ministério de Relações Exteriores da China. Eles esperam que os Estados Unidos cumpra o que eles disseram em relação às tarifas, em relação a elas não serem absurdamente, né? Então, segue ainda o foco desse acordo aí de olho entre Estados Unidos e China em relação às tarifas recíprocas, ok? E China está buscando, o índice chinês, né? Está buscando romper aqui uma resistência importante nessa casa dos 13,26, né? Pontos base. Está tentando fazer fundos ascendentes no curto espaço de tempo, né? Então, a gente pode ver um possível rompimento aí nas próximas horas desta resistência aqui no índice chinês, ok? Austrália segue em alta também. Deixa eu pegar aqui o índice americano, o SP500, principal índice americano. Ontem a gente comentou da possível tendência de alta. Quem aproveitou essa movimentação linda aí foi excelente. Depois teve as falas, né, do Scott Bessent. Então ele derrubou os mercados aqui com essa fala dele. E hoje o mercado segue já, os futuros aqui seguem em baixa, tá? Depois de toda essa movimentação, natural esta correção, realização de lucro também, além da notícia, né? Então, a gente tem aqui um movimento de alta e agora ele voltando para as nossas médias. O que quer dizer aqui? A gente teve um cruzamento de alta, agora a gente está vendo essa correção, a gente pode ver, por exemplo, ele em continuação da alta, batendo nesta nossa média de 200, servindo como um suporte e como um pullback, né? E voltar a subir, tá? É o que se espera no SP500, ok? Tá com uma movimentação, deixa eu ver aqui no gráfico de 4 horas, segue dentro do preço do nosso canal aqui, né? Deixa eu pegar aqui um gráfico de 4 horas. Se a gente for traçar uma LTA aqui, ó, ele vai bater daqui a pouquinho na LTA, possível correção, pullbackzinho e possível alta, ok? Tá? No SP500. Europa segue toda em baixa depois dessa
Foram 3, 4 dias seguidos de alta, né? DAX da Alemanha, na zona do euro também, segue em baixa, tá? Na Europa, pessoal, como os gráficos são bem parecidos ali, a gente tem um ponto de suporte nesta região aqui, dos 21.716 pontos base, ok? Todos estão parecidos. FTSE do Reino Unido, também segue um pouquinho mais curto, lateral aqui, sem definição. Aqui está acumulando, tá? FTSE está acumulando, tá distribuindo, a gente pode ter mercado lateral, pode ter uma movimentação forte aí nos próximos dias, tá? Quando é mercado lateral, a gente trabalha numa estabilidade, então tanto numa movimentação de alta quanto numa movimentação de baixa, ok? O pessoal aí assistindo com a gente aí, show de bola, pegando o pregão aí, o final do pregão asiático, né? Ó, o índice japonês aqui tá buscando esse rompimento aqui, tá? Então, como falei, tem esse suporte mais curto aqui, agora nesse fechamento aí das 5 em diante, tá? E índice chinês também, ó, buscando um possível rompimento aqui da resistência, tá? Então, você tem excelentes oportunidades, tá, pessoal? Estou analisando aqui ao vivo aqui com vocês, ok? Falamos de petróleo, falamos de bolsa americana, Bitcoin, para fechar aqui o Bitcoin. Bitcoin, pessoal, seguinte, movimentação forte no Bitcoin de alta, tá? Recuperação. A gente tem no Bitcoin um suporte mais importante, que é nessa casa dos 92 até 91, tá? Então eu acredito que o Bitcoin vai ficar lateral aqui, acumulando força, distribuindo para poder tracionar novamente. Então vamos acompanhando o Bitcoin. Dá para operar nessa lateralidade, né? Comprando aqui no suporte mais importante e vendendo aqui em cima nessa demanda institucional de força, né? Só que eu recomendaria, tá? Tome cuidado ao operar o Bitcoin, porque ele segue numa movimentação de alta quando você for operar contra a tendência, né? Trabalhe, então, a favor da tendência, porque como ele está buscando uma movimentação de alta mais forte, a gente está vendo muitos candles de força, tá? A favor dessa LTA, dessa tendência de alta, tá? Então, Bitcoin aí a gente vem analisando há dias, batendo todos os alvos, tá? E hoje segue em recuperação nesta movimentação de alta dos últimos dias aí desse feriado prolongado, ok? As altcoins também seguem na mesma linha. Os pares de moeda aqui, pessoal, vamos pegar aqui o Euro USD, para fechar aqui o Euro USD. Ok? Euro USD segue naquela lateralidade que a gente vem analisando, 1.1332, 1.14, tá? Suporte importante aqui, né? Se você está me acompanhando, você tem excelentes oportunidades para comprar aqui nesta baixa, tá? Então ele bate, sobe, chega nessa demanda aqui do 1.14, tá caindo. Então, mercado lateral no EURUSD a gente consegue operar nesses extremos, tá? Pegando aqui o SDJPY, a gente analisou ontem, pessoal. Ontem bateu todos os alvos aqui, tá? Em USDJPY, fez o padrão de continuidade, chegou aqui até a nossa demanda de demandas de ordens de vendas, né? E fez essa correção agora, tá? Pode dar um possível cruzamento daqui a pouco em USDJPY, ok? Deixa eu pegar aqui. Tempo maior, 4 horas, deixa eu dar uma olhadinha. Ele tá buscando aqui, a gente pode ter... Ele pode cair um pouquinho mais agora, pode buscar aqui esse ponto base do 1.41, ou ficar por aqui e voltar a testar a LTB, tá? A gente vai ter uma confirmação de alta em USDJPY após esse rompimento da nossa LTB, linha de baixo num time frame maior, tá? Ok? Certo, pessoal? Analisando aí os principais ativos, os principais índices, né? E ações, criptomoedas, e fique aí com as oportunidades nas próximas horas, ok? Se antecipando aí com vocês essas análises aí dos ativos. Certo, pessoal? Um grande abraço, muito obrigado e te vejo amanhã